Bem-vindos ao nosso Podcine, eu sou Carlos Luiz. Vamos continuar a nossa conversa, o nosso estudo, um estudo informal da obra A Grande Espera. Hoje nós vamos tratar basicamente do capítulo 36, principalmente. Quero já dizer que para mim talvez seja o capítulo mais difícil de trabalhar. Talvez o mais importante, porque é justamente nesse capítulo, intitulado A Responsabilidade do Amor, que nós vamos tomar conhecimento da primeira assembleia que Jesus organizou na Terra. Quer dizer, foi a primeira vez que o Cristo se reuniu com um grupo para falar do seu trabalho, para dar orientação, diretrizes do início da obra do Evangelho no mundo. Antes desse encontro, há o encontro de Jesus com Lisandro, o nosso querido Bezerra de Menezes. Está no capítulo anterior e eu vou deixar para vocês e vou solicitar que vocês leiam, porque somente lendo vocês vão ter uma noção da grandeza de Bezerra de Menezes e da relação desse amigo espiritual com Cristo. É importante a gente começar a entender a grandeza desses espíritos e os diálogos que Lisandro desenvolve com o adolescente Jesus de Nazaré. Então fica aí o convite e o apelo para que vocês leiam. Bem, Lisandro chega, encontra com Cristo, envia um chamado telepático, para os essênios mais ligados, mais próximos, que deveriam estar ali. E eles foram lá para a chácara onde estava o Cristo, nós já situamos isso nos programas anteriores. E à noite ocorre esse grupo, essa assembleia. Foi a primeira vez que na Terra o Cristo reuniu um grupo para falar da Boa Nova. Eu peço desculpa, mas eu vou ler alguns trechos que eu acho que são muito importantes. Não vamos ler tudo, mas para que a gente possa fazer essas reflexões, e a gente ver, a gente poder aí ter um pouco do sabor desse encontro, que participaram cerca de 50, 70 indivíduos. Todos mantinham a impressão de flutuar numa zona de vibrações leves, Isso era à noite, eles reunidos. O adolescente inicia: Irmãos, que a paz de Deus habite em nossos corações para sempre. Assim seja feita a vontade do Pai, responde o grupo em uma só voz. O desejo de todos os corações aqui presentes, diz o adolescente de Jesus de Nazaré, situa-se na direção do bem comum, no anseio da liberdade espiritual. Se faz necessário, então, que coloqueis a vossa vida a serviço de tal anseio. E aí a gente já para um pouco. E depois de Jesus: que mérito advirá do sonho sem edificações? O que ele está dizendo? Nós chegamos num patamar, numa situação evolutiva, em que desabrocha esse anseio profundo de liberdade espiritual, alcançado apenas com a dedicação do bem comum. O que fazer para alcançar essa grande liberdade espiritual? E aí a palavra do adolescente é forte: colocar a vossa vida a serviço de tal anseio. Quer dizer, o Cristo não está falando de uma atitude externa, de uma ou duas atividades pontuais, Ele está falando de colocarmos a vida diante de tal anseio, a serviço de tal busca. Para mim é muito forte, não sei para vocês, mas causa um choque. Quer dizer, essa orientação do Cristo, colocar a vida a serviço. E aí a gente vê a diferença da orientação do Cristo e da orientação social, pelo menos em grande parte dos grupos sociais, onde a busca
da espiritualidade, a busca desse anseio, fica mais ou menos restrito a algumas práticas. Talvez alguém diga, então vamos morrer de fome? Não, porque os essênios não morreram de fome, tá certo? Daqui a pouco a gente vai tentar encontrar aqui esse caminho. Continua Jesus de Nazaré. O Eurípides Marcos, que escreve o livro, não dá a data exata, mas a gente vai inferir aqui que é alguma coisa, e no momento ele fala, entre 14 e 16 anos, alguma coisa do tipo, que era mais ou menos a idade do Marcos também. Continua Jesus adolescente. Irmãos, o vosso ideal é belo pelos princípios, mas deveis iluminá-lo ainda mais pelo constante dar-se aos semelhantes. Olha que ele está falando para os essênios, que tem aquela vida que a gente já descreveu, uma vida absolutamente equilibrada e abnegada. Continua o adolescente. Já pensastes no tempo precioso que gastais no levantamento de vossas próprias casas, esquecidos nesse intervalo de que há muitos pobrezinhos a morrer na estrada? É isso, porque os essênios eles investiam uma dedicação, porque a casa tinha um padrão e etc. Vede bem, a miséria não espera por ninguém. E ao ler isso, eu não pude não lembrar, da frase de Eurípides, em Sacramento, que dizia algo parecido, quando alguém vinha buscar remédio, a pessoa chegava, o remédio estava pronto, ele dizia, meu amigo, vá que a doença não espera. Será que Eurípides já lembrava desse encontro? É possível que sim. Continua o adolescente. Encontraste hoje um mendigo que vos estende a mão mendicante? Servi-o logo. Amanhã talvez seja demasiado tarde. O infeliz pode estar vivendo o último período da existência, amigo do alimento vitalizador. Aliviai os enfermos alhures, enquanto há vida nos seus corpos malbaratados, porque o fantasma da morte pode roubar-vos o ensejo de servir, arrebatando as vítimas de vosso comodismo. Olha que lógica diferenciada. Quer dizer, aqueles que padecem, que nós podemos socorrer e não socorremos, segundo essa compreensão aqui exposta, pelo Cristo, são vítimas de nosso comodismo. Não é fácil pensar sobre isso, pelo menos para mim. Ide ao encontro dos que sofrem, amparai-os sempre, sem descanso. Ponde nos corações a chama ardente da esperança, apontando-lhes a rota da renúncia, com o vosso próprio devotamento, quer dizer, a chama da esperança e o estímulo à renúncia por meio do nosso comportamento. Isso é que é o alívio que o Cristo quer que a gente dê às pessoas, ou pelo menos que os essênios, e nós talvez como aprendizes dos aprendizes dos aprendizes, mas é um roteiro que chega aos nossos corações, é preciso pensar sobre ele. Vamos continuar. Incentivai-os, aos que sofrem, ao cumprimento do amor mais puro, exemplificando a pureza luminosa dos vossos atos diuturnos, diários. O Pai depositou-vos nos ombros a grande tarefa do arroteamento, quer dizer, da estrada adustas dos corações, quer dizer, mexer o solo ressequido dos corações para o estabelecimento definitivo na paz na terra. Que os cuidados de vossa comodidade não vos arrebatem tantas parcelas preciosas de tempo. Orienta Jesus. E aqui eu lembro de um comentário, de Chico Xavier. Certa feita, perguntaram para ele a situação dos espíritas e diz, sabemos que não está boa no plano espiritual, e ele comenta algo que me chamou muita atenção. Ele disse, os espíritas, quando eu os encontro, desencarnado, o que eles mais lamentam é a perda de tempo. Acho que tem a ver com o que lemos aqui. O Pai aguarda o máximo de vossos corações na semeadura do amor entre as criaturas. A hora é chegada em que todos devem se unir
para a maravilhosa fusão do amor que salvará a humanidade. Uma pausa se fizera sob tocante silêncio. Lisandro levantou-se cabisbaixo e indagou com voz embargada pelas lágrimas. Ele entendeu que havia ali uma crítica amorosa à conduta, em algumas condutas dos essênios. Claro, e ele era o responsável daquele grupo ali. Devemos substituir, então, os velhos princípios por diretrizes de aplicação imediata? Responde Jesus, né? Outra coisa não nos pede o Pai, senão o cumprimento da lei do amor. E o amor é movimento contínuo, com base no bem-estar do próximo. A resposta era clara como as manhãs de sol. E o ancião entregara-se à meditação da lição sábia, enquanto Marcos pedia reverente: Rabone, desejamos aprender a servir. Propicia-nos um programa de ação, quer dizer, o que é que eu faço? Marcos, romano, prático, né? Pergunta simplesmente isso. Programa de ação pelo qual nos possamos orientar todos os dias. Olha a compreensão. Todos os dias. Não se trata, evolução não é conquistada com atividades pontuais. Isso não existe. E o nosso querido Marcos Romano prático indaga, né? Um programa, o que é que a gente faz todo dia? O adolescente atendeu solícito, né? O adolescente é o Cristo, né? Os planos da divina escola do amor fundamentam-se no desejo bom e permanente de atender-se às necessidades dos semelhantes como se fossem as nossas próprias necessidades. Quer dizer, atender a necessidade do outro, ter tanto atenção para a necessidade do outro, quanto nós temos para as nossas. Surgem, portanto, com as circunstâncias. Aqui é o enfermo a reclamar-nos devotamento e assistência. Ali é o faminto a solicitar-nos auxílio. Acolá é o caído, que roga simpatia e compreensão. É o que Marcos já vinha fazendo, né? Pelo que a gente viu. Nosso programa baseia-se nas necessidades do próximo, efetivando-se na razão direta das circunstâncias de tempo. Aproveitemos, pois, a oportunidade do hoje, porque o amanhã apresentará invariavelmente ensejos novos de serviço e ninguém pode garantir o exato cumprimento de obrigações acumuladas. Quer dizer, o que é, né, no meu limitado a entender, o que é que o Cristo está dizendo aqui para Eurípides? Eurípides pede uma coisa prática, ele diz: eis a regra, atenda a necessidade do outro como se fosse sua. Né? E fique atento, porque as circunstâncias do momento vão nos mostrar o que se tem que fazer a cada momento. Né? O enfermo, o faminto, o caído, o necessitado. Quer dizer, quando ele fala enfermo, faminto e caído, ele está dando aí símbolos das necessidades humanas. Né? São momentos de fragilidade do ser. Né? Estar doente é um momento de fragilidade, e estar doente sem amparo é doloroso, né? Todos nós temos uma noção do que é isso, mínima que seja, nós temos. Estar faminto é também uma situação de fragilidade, né? O enfermo requer assistência e devotamento, o faminto requer auxílio, e o caído não é quem tropeçou, né, gente? O caído é o que está desviado do bem, né? O que é o vicioso, é o que está, né, totalmente com a vida longe, profundamente longe de paz e de Deus. O que é que ele roga? Simpatia e compreensão. Jesus não mandou dar sermão em ninguém. Simpatia e compreensão. Obviamente é muito mais difícil ser compreensível e simpático com pessoas que nos perturbam a paz, que nos atormentam, que nos incomodam de uma maneira ou de outra, do que dar um sermão, né? Porque no sermão a gente também já se vinga de uma parte das coisas que a gente quer, né? Já fala e tal. Simpatia e compreensão é bem mais desafiador. Novo silêncio caiu sob assistência emocionada.
absorvida no santo interesse das coisas divinas. Quem sabe, né, meu intervalo aqui para comentários fora do texto, quem sabe quando a gente desencarnar, se a gente não tem um méritozinho, ou pede aí a misericórdia dos amigos e assiste essa assembleia, né? Quem sabe? Bem, e aí o adolescente irá falar outra coisa, né? Vários outros pontos. E aí vai comentar algo que me chamou muita atenção, né? Ele vai falar da necessidade da divulgação do amor e vai fazer o seguinte comentário, né? Se em cada esquina da dor postasse um soldado da esperança, e a gente sabe que Eurípides sempre valorizou muito a esperança, inclusive colocando o nome Esperança na farmácia, né, em Sacramento, em breve as ruas do mundo se iluminarão com as graças do eterno amor. No entanto, prosseguiu o adolescente, os servidores da boa nova, da boa causa, enfecham-se em reduzido número, e sua quase totalidade acha-se sob a bandeira essênia. E a gente sabe que ali não tinham muitos, né? Estou falando de 50. Né? E sabe que os outros povoados, alguns se desviaram, né? Pela questão da riqueza e etc. Após pequena pausa, o jovem assinalou: assim necessário se faz, enviei os companheiros aos antros da revolta, onde predominam as aflições. E aí a gente vai pegar esse ponto. É muito mais difícil lidar com a revolta, porque pra gente, pelo menos pra mim, é muito mais fácil lidar com o necessitado humilde. Não exige tanto. A gente está dando, ele está recebendo com gratidão, que bom. Difícil é lidar com espíritos revoltados, onde a gente tenta ajudar e eles tentam nos agredir, porque estão aflitos, porque estão desesperados. Hoje mais que ontem, continua, os escolhidos da divina misericórdia devem dar o testemunho da bondade, do devotamento e da compreensão. Não é fácil, né, gente? É um desafio que temos que encarar. Outra não é a tarefa que o Pai vos confiou ao coração. A dor permanecerá na terra até que o amor se derrame em todas as consciências, impulsionando os servidores para a suprema sabedoria. Se não recebeis a lição, como havereis de compreendê-la? Vede bem. Aí se encontra o ponto culminante dos que, como vós, vem acompanhando a marcha evolutiva do orbe desde a primeira hora. Olha aí. Então, esses espíritos que ele está falando, eles acompanham a evolução do planeta. Ele não fala das nossas sociedades. Quando a gente fala marcha evolutiva do planeta desde a primeira hora, nós estamos aí falando de bilhões de anos. Marcos, né, voltara-se profundamente interessado na informação, né? Eu vou dizer a informação que ele queria, né? E o que é que eu tenho a ver com isso, né? Qual é a minha relação? Mas ele fica envergonhado. O adolescente, obviamente captando os pensamentos do Marcos, respondeu com benevolência: também vós, Marcos, tendes participado dos movimentos decisivos da evolução humana, colaborando paralelamente na obra ascensional do mundo e na própria iluminação. Depois conclui olhando para todos. Todos vós fareis parte das arrancadas decisivas do amor em todos os tempos, como mensageiros do Pai de bondade infinita. Não por acaso, né? A gente vê aí Marcos e Lisandro, né? Eurípides, Barçanufo e Bezerra de Menezes à frente do movimento espírita, encarnando no Brasil e continuando a sua atuação no movimento espírita, né? Porque estamos num momento, né, de situação evolutiva decisiva, né? Arrancadas, né? Momentos de aprofundamento da evolução. Com certeza também momentos de desafios para cada um de nós. Então são esses espíritos, né, muitos da bandeira essênia, como a gente leu, que vão estar também muito próximo de todos nós,
né, que somos espíritos presos ainda, né, nesses laços tão terríveis do mundo, mas que já temos algum anseio de libertação espiritual. Fica aí a nossa reflexão sobre esse programa radical do Cristo, né? Sobre esse programa que é um programa de doação de vida, é um programa de aprofundamento do amadurecimento emocional, pois não existe compreensão sem um profundo amadurecimento emocional, não existe compreensão verdadeira, capacidade de lidar com a revolta, sem um autoconhecimento profundo, sem o auto-perdão. E a gente vê essa característica do Cristo que fascina, porque de um lado ele fala, não podemos nos acomodar, mas não nos enganemos, o Cristo não era um apressado, né? Que não fazia as coisas sem planejamento. E aí a gente vê essa fusão perfeita, ação diária, ação continuada, atendimento sempre, mas uma profunda paz no coração. Então, o que tem que ser vencido é o comodismo. E aí fica a nossa reflexão, né? Que para mim é uma reflexão muito forte. Estamos nos acomodando? Eu estou me acomodando? Em que medida eu pelo menos caminho em direção ao programa verdadeiro do Cristo? Devotamento, compreensão, renúncia, simpatia e fraternidades verdadeiras, atendimento aos enfermos, aos famintos e aos caídos. Até que ponto eu estou me preparando para um dia atuar lidando com o que ele chama dos antros da revolta. Bem, por isso eu avisei que o texto não era fácil, né? E continua sem ser fácil, mas é uma luz que às vezes dói em nossos olhos. Essa é a sensação que eu tenho. É uma luz tão forte que assusta, que espanta, mas que, se quisermos, nos guiará para Deus, nosso Pai Criador do Universo. Bem, vamos abrir o nosso Evangelho ao acaso para concluirmos com a nossa mensagem final. A mensagem que caiu foi o duelo do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Eu vou ler novamente, eu vou ler apenas um trecho, mas salvo engano eu acho que já caiu de novo, né? Caiu sim a mensagem do Francisco Xavier, né? Não é o Chico Xavier, viu? É o Francisco Xavier, um santo católico, né? Um grande pregador do Evangelho que viajou para vários países do mundo em sua época. A mensagem foi dada em Bordeaux em 1861. Vamos lá, né? E tem tudo a ver porque como seremos tudo isso se o nosso orgulho for excessivo? Que opinião terão de mim? Dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não peço àquele que me ofendeu. Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agiste de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra frequentemente dita ao ar, ou muito inofensiva da parte de um de vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhe de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de se chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Pai de amor e bondade, rogamos tua proteção em nome do Cristo, dos amigos essênios que com ele iniciaram intensivamente a tarefa de transformação dos nossos corações ainda rebeldes e ressequidos. Que em teu nome, que em nome do amor possamos receber a mensagem de conclusão de nossas reflexões de hoje. Que assim seja. Caros irmãos, a voz do Cordeiro de Deus ainda ecoa em nossos corações a nos dizer: amem mais aos que mais sofrem, renunciem aos vossos gostos terrenos,
para que o amor divino potencialize o vosso coração e a vossa ação. Não é preciso nada mais além do amor. Tudo é pequeno ante a grandeza de Deus. Tudo é menor ante a necessidade de amar. Aprendam a amar. Essa é a mensagem desafiadora do enviado de Deus ao mundo. Silenciem vossas mágoas, transformando-as em compreensão e paz. Transmutem vossos sentimentos inferiores, colocando-os a serviço da vossa própria libertação. Utilizeis as próprias energias que vos amarram no planeta, transmutando-as em asas que irão vos possibilitar agir com agilidade para amenizar todas as dores. Somente o desejo de servir poderá libertar aos espíritos presos na maldade. Somente a referência de cuidar da necessidade do outro como a própria necessidade vos ensinará o caminho que leva a Deus. Não é a ternura que invade o coração que deseja aliviar a dor do outro? O sussurrar da voz do Pai, poderosa e discreta, no coração que se abre para o bem? Não é a poesia divina que sustenta a luta contra as paixões terríveis quando o ser se dispõe a tornar-se útil para o outro? Não é a luz do Cristo que desce sobre vós quando pedis entre lágrimas e revoltas: Senhor, ensina-me a amar. Mas quão poucos têm lembrado em suas preces de pedir isso, a fonte do amor deste mundo. E quanto precisamos disso, como foi feito nesta assembleia compacta e maravilhosa, que das mais diversas formas só tinha uma questão: Rabone, ensina-nos a amar a cada dia. Mestre, aponta-nos o caminho do teu amor. Senhor deste mundo, como adquirir a paz eterna? E a grande estrela, em seu corpo de adolescente, a todos atendia de forma discreta e poderosa. Porque o amor não humilha, o amor eleva. Porque o amor não se vangloria, o amor distribui esperança. Porque o amor silencia quando a palavra não será instrutiva. Assim fez o Mestre aos essênios amantes da luz. Assim farão os essênios com todos os corações que silenciosamente pedirem: Senhor, ensina-nos o caminho diário do amor, porque aqui estou com todas as minhas imperfeições, mas digo-te verdadeiramente: minha vida está posta aos teus pés, a serviço da causa que o Pai te confiou. Paz a todos, com a ternura de um amigo que estará sempre próximo de vossos corações.